O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Svayamvara Parva. Capítulo 192. O combate para. Krishna aquieta a multidão. Vaisampayana disse: então aqueles touros entre os brahmanes sacudiram suas peles de veado e recipientes de água feitos de cascas de coco, exclamando: não temam, nós lutaremos com o inimigo. Arjuna, sorridente, dirigiu-se àqueles brahmanes exclamando: fiquem de lado como espectadores do combate. Despejando centenas de flechas equipadas de pontas retas, eu controlarei, como cobras com mantras, todos esses monarcas furiosos. Tendo dito isso, o poderoso Arjuna, pegando o arco que tinha obtido como dote e acompanhado por seu irmão Bhima, ficou imóvel como uma montanha. E vendo aqueles kshatriyas que eram sempre violentos em batalha com Karna adiante, os irmãos heróicos avançaram destemidamente sobre eles como dois elefantes avançando contra um elefante hostil. Então aqueles monarcas ávidos pela batalha ferozmente exclamaram: o massacre em batalha de alguém que deseja lutar é permitido. E assim dizendo, os monarcas avançaram subitamente contra os brahmanes. E Karna, dotado de grande energia, avançou contra Jishnu para lutar. E Salya, o rei poderoso de Madra, se apressou contra Bhima como um elefante avançando em fúria contra outro por uma elefanta, enquanto Duryodhana e outros envolveram-se em combate com os brahmanes, lutando com eles levemente e despreocupadamente. Então o ilustre Arjuna, vendo Karna, o filho de Vikartana, Surya, avançando em sua direção, puxou seu arco rejo e o perfurou com suas setas afiadas. E o ímpeto daquelas setas afiadas equipadas com energia violenta fez Radeya, Karna, desmaiar. Recuperando a consciência, Karna atacou Arjuna com maior cuidado do que antes. Então Karna e Arjuna, ambos os mais notáveis dos guerreiros vitoriosos, desejosos de vencer um ao outro, lutaram loucamente. E tal era a leveza de mão que ambos demonstraram, cada um envolvido por uma chuva de setas do outro, que eles se tornaram invisíveis para os espectadores de seu combate. Vê a força dos meus braços. Observa como eu neutralizei essa tua façanha. Essas eram as palavras, inteligíveis somente para os heróis, com as quais eles se dirigiram um ao outro. E enraivecido, achando que a força e energia dos braços de Arjuna era inigualável sobre a terra, Karna, o filho de Surya, lutou com grande energia. E aparando todas as flechas impetuosas atiradas nele por Arjuna, Karna proferiu um grito alto. E esse feito dele foi aplaudido por todos os guerreiros. Então, dirigindo-se ao seu adversário, Karna disse: o principal dos brahmanes, eu estou satisfeito em observar a energia dos teus braços, que não conhecem descanso em batalha, e as tuas próprias armas adequadas para alcançar a vitória. Tu és a encarnação da ciência de armas, ou tu és Rama, aquele melhor dos brahmanes, ou o próprio Indra, ou o irmão mais novo de Indra, Vishnu, chamado também de Achyuta, que se disfarçando assumiu a forma de um brahmane e reunindo tal energia de braços agora luta comigo. Nenhuma outra pessoa exceto o próprio marido de Sashi ou Kiriti, o filho de Pandu, é capaz de lutar comigo quando eu estou zangado sobre o campo de batalha. Então, ouvindo essas palavras dele, Falguna respondeu, dizendo: ó Karna, eu não sou nem a ciência de armas, personificada, nem Rama dotado de poderes sobre-humanos. Eu sou somente um Brahmane que é o principal de todos os guerreiros e de todos os manejadores de armas. Pela graça do meu preceptor, eu me tornei talentoso no uso das armas Brahma e Paurandara. Eu estou aqui para te vencer em batalha. Portanto, ó herói, espera um pouco. Vaisampayana continuou, assim abordado por Arjuna, Karna, o filho adotivo de Radha, desistiu da luta, porque aquele poderoso combatente em carruagem achava que a energia de Brahma era sempre invencível. Enquanto isso, em outra parte do campo, os heróis poderosos Salya e Vrikudara, bem hábeis em batalha e possuidores de grande força e competência, desafiando um ao outro, envolveram-se em batalha como dois elefantes no cio. E eles golpeavam um ao outro com seus punhos cerrados e joelhos.
E às vezes empurrando o outro para frente e às vezes arrastando um ao outro, às vezes jogando o outro no chão com o rosto para baixo, e às vezes para os lados. Eles lutaram, batendo um no outro com os punhos cerrados. E, combatendo com golpes duros como o choque de duas massas de granito, a arena ressoava com os sons de seu combate. Lutando dessa forma por poucos segundos, Bhima, o principal dos heróis Kuru, pegou Salya em seus braços e o arremessou longe. E Bhimazena, aquele touro entre homens, surpreendeu a todos, pela bravura de seu feito, pois embora ele tenha jogado Salya ao chão ele o fez sem machucá-lo muito. E quando Salya foi assim jogado e Karna foi tomado pelo medo, os outros monarcas ficaram todos alarmados. E eles cercaram Bhima rapidamente e exclamaram: sem dúvida estes touros entre os Brahmanes são excelentes guerreiros. Apuremos em que linhagem eles nasceram e onde eles residem. Quem pode combater Karna, o filho de Urrada, em luta, exceto Rama ou Drona, ou Kiriti, o filho de Pandu? Quem também pode combater Duryodhana em batalha exceto Krishna, o filho de Devaki, e Kripa, o filho de Saradivan? Quem também pode derrubar em batalha Salya, aquele principal dentre os guerreiros poderosos, exceto o herói Baladeva ou Vrikudara, o filho de Pandu, ou o heróico Duryodhana? Que nós, portanto, desistamos dessa briga com os Brahmanes. De fato, Brahmanes, embora pecando, ainda assim devem sempre ser protegidos. E primeiro averiguemos quem eles são, para que depois disso nós possamos agradavelmente lutar com eles. Vaisampayana continuou, e Krishna, tendo visto aquela façanha de Bhima, acreditou que ambos eram os filhos de Kunti. E gentilmente dirigindo-se aos monarcas reunidos, dizendo: esta donzela foi justamente conquistada pelo Brahmane, ele os induziu a abandonar a luta. Talentosos em batalha, aqueles monarcas então desistiram de lutar. E aqueles melhores dos monarcas então voltaram para os seus respectivos reinos, muito admirados. E os que tinham ido lá foram embora dizendo: a cena festiva acabou com a vitória dos Brahmanes. A princesa de Panchala tornou-se noiva de um Brahmane. E cercados por Brahmanes vestidos em peles de veado e de outros animais selvagens, Bhima e Dhananjaya passaram com dificuldade para fora da multidão. E aqueles heróis entre homens, mutilados pelos inimigos e seguidos por Krishna, ao saírem finalmente daquela multidão, pareciam com a lua cheia e o sol saindo das nuvens. Enquanto isso Kunti, vendo que seus filhos estavam atrasados em voltar de sua ronda de mendicância, estava cheia de ansiedade. Ela começou a pensar em vários males que poderiam ter ocorrido com seus filhos. Uma vez ela pensou que os filhos de Dhritarashtra, tendo reconhecido seus filhos, os tinham matado. Em seguida ela temeu que alguns rakshasas cruéis e fortes dotados de poderes de ilusão os tinham matado. E ela se perguntou: poderia o próprio Vyasa ilustre, que mandou meus filhos para Panchala, estar sendo guiado por uma inteligência perversa? Assim refletiu Prita por causa do afeto por seus filhos. Então, na tranquilidade do fim de tarde, Jishnu, acompanhado por um grupo de Brahmanes, entrou na residência do ceramista, como o sol coberto pelas nuvens, aparecendo em um dia nublado. Capítulo 193. Todos os 5 decidem se casar com Draupadi. Krishna vai até eles. Vaisampayana disse: então aqueles filhos ilustres de Prita, ao voltarem para a residência do oleiro, se aproximaram de sua mãe. E aqueles principais dos homens mostraram Yajnaseni para sua mãe como as esmolas que tinham obtido naquele dia. E Kunti, que estava dentro do quarto e não viu seus filhos, respondeu dizendo: desfrutem todos do que obtiveram. Um momento depois ela viu Krishna e então disse: o que foi que eu disse? E ansiosa por medo de pecar, e refletindo sobre como todos poderiam se livrar daquela situação, ela pegou a alegre Yajnaseni pela mão, se aproximou de Yudhishthira e disse: a filha do rei Yajnasena foi apresentada a mim por teus irmãos mais novos como as esmolas que eles obtiveram, e por ignorância, ó rei, eu disse o que era apropriado. Desfrutem todos do que foi obtido.
Ó touro da raça Kuru, dize-me como as minhas palavras podem não se tornarem inverídicas, como o pecado pode não tocar a filha do rei de Panchala, e como também ela possa não ficar apreensiva. Vaisampayana continuou, assim abordado por sua mãe, aquele herói entre os homens, aquele principal descendente da linhagem Kuru, o rei inteligente, Yudhishthira, refletindo por um momento, confortou Kunti, e dirigindo-se a Dhananjaya, disse, por ti, ó Palguna, Yajnaseni foi ganha. É apropriado, portanto, que tu te cases com ela. Ó tu resistente a todos os inimigos, acendendo fogo sagrado, aceita a mão dela com os ritos devidos. Arjuna ouvindo isso respondeu, ó rei, não faças de mim um partícipe do pecado. A tua ordem não está de acordo com a virtude. Esse é o caminho seguido pelos pecaminosos. Tu deves casar primeiro, então Bhima de braços fortes e façanhas inconcebíveis, então eu mesmo, então Nakula, e por último, Sahadeva dotado de grande presteza. Vrikudara e eu, e os gêmeos e esta moça também, todos esperamos, o monarca, as tuas ordens. Como esse é o estado das coisas, faze aquilo que depois de reflexão tu considerares apropriado, de acordo com a virtude, produtivo de fama, e benéfico para o rei de Panchala. Todos nós obedecemos a ti. Ó, comanda-nos como quiseres. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Jishnu, tão cheias de respeito e afeto, os Pandavas todos olharam para a princesa de Panchala. E a princesa de Panchala também olhou para todos eles. E após olharem para a ilustre Krishna, aqueles príncipes se entreolharam. E tomando seus assentos, eles começaram a pensar somente em Draupadi. De fato, depois que aqueles príncipes de energia imensurável tinham olhado para Draupadi, o deus do desejo invadiu seus corações e continuou a oprimir todos os seus sentidos. Como a beleza de Panchali, que tinha sido modelada pelo próprio Criador, era superior à de todas as outras mulheres sobre a terra, ela podia cativar o coração de todas as criaturas. Yudhishthira, o filho de Kunti, vendo seus irmãos mais novos, compreendeu o que estava se passando em suas mentes. E aquele touro entre os homens imediatamente se lembrou das palavras de Krishna de Vaipayana. E o rei, então, por medo de uma divisão entre os irmãos, dirigindo-se a todos eles, disse, a auspiciosa Draupadi será esposa em comum de todos nós. Vaisampayana continuou, os filhos de Pandu, então, ouvindo essas palavras de seu irmão mais velho, começaram a revolvê-las em suas mentes com grande alegria. O herói da linhagem Vrishni, Krishna, suspeitando que as 5 pessoas que ele tinha visto nos Vayamvara eram ninguém mais do que os heróis da linhagem Kuru, acompanhado pelo filho de Rohini, Baladeva, chegou à casa do oleiro onde aqueles principais dos homens tinham se hospedado. Ao chegarem lá, Krishna e Baladeva viram sentados na casa do oleiro Ajatasano, Yudhishthira, de braços bem desenvolvidos e longos, e seus irmãos mais jovens superando o esplendor do fogo sentados em volta dele. Então Vasudeva, se aproximando daqueles principais dos homens, os virtuosos filhos de Kunti, e tocando os pés daquele príncipe da raça Ajamida, disse, eu sou Krishna. E o filho de Rohini, Baladeva, também se aproximando de Yudhishthira, fez o mesmo. E os Pandavas, vendo Krishna e Baladeva, começaram a expressar grande alegria. E, ó do principal da linhagem Bharata, aqueles heróis da linhagem Yadu, depois disso tocaram também os pés de Kunti, a irmã de seu pai. E Ajatasatru, o principal da linha Kuru, observando Krishna, perguntou sobre o seu bem-estar e perguntou, como, ó Vasudeva, tu pudeste nos reconhecer, estando nós vivendo disfarçados? E Vasudeva sorridente respondeu, ó rei, o fogo, mesmo o que esteja coberto, pode ser reconhecido. Quem mais entre os homens além dos Pandavas poderia mostrar tal poder? Ó resistentes a todos os inimigos, filhos de Pandu, por pura boa sorte vocês escaparam daquele fogo ardente. E também é só por pura boa sorte que o filho perverso de Dhritarashtra e seus conselheiros não têm conseguido realizar seus desejos. Abençoados sejam. E cresçam em prosperidade como um fogo em uma caverna gradualmente crescendo e se espalhando por todos os lados.
E para que nenhum dos monarcas os reconheça, deixem-nos voltar para nossa tenda. Então, obtendo a permissão de Yudhishthira, Krishna, cuja prosperidade não conhece declínio, acompanhado por Baladeva, saiu rapidamente da residência do oleiro. Capítulo 193. Drishtadyumna segue Draupadi até a residência dos Pandavas. Vaisampayana disse, quando os príncipes Kuru estavam voltando em direção à residência do oleiro, Drishtadyumna, o príncipe Panchala, o seguiu. E mandando embora todos os seus servidores, ele se escondeu em uma parte da casa do ceramista, desconhecido dos Pandavas. Então Bhima, aquele destruidor de todos os inimigos, e Jishnu, e os gêmeos ilustres, ao voltarem de sua ronda de mendicância à noite, alegremente deram tudo para Yudhishthira. Então Kunti de bom coração, dirigindo-se à filha de Drupada, disse, ó amável, pega primeiro uma parte disso e a dedica aos deuses e dá para os brahmanes, alimenta aqueles que desejam comer e também aqueles que se tornarão nossos convidados. Divide o resto em 2 metades. Dá uma dessas a Bhima, ó amável, este jovem de aparência formosa como a de um rei de elefantes, esse herói sempre come muito. E divide a outra metade em 6 partes, 4 para esses jovens, uma para mim mesma, e uma para ti. Então a princesa, ao ouvir essas palavras instrutivas de sua sogra, alegremente fez tudo o que havia sido mandada fazer. E aqueles heróis então todos comeram da comida preparada por Krishna. Então o Saareva, o filho de Madri, dotado de grande presteza, espalhou no chão uma cama de erva cusa. Então aqueles heróis, cada um espalhando sobre essa as suas peles de veado, se deitaram para dormir. E aqueles principais dos príncipes Kuru se deitaram com as cabeças na direção sul. E Kunti se colocou abaixo da linha de suas cabeças, e Krishna na de seus pés. E Krishna, embora estivesse deitada com os filhos de Pandu naquele leito de erva cusa na linha de seus pés, como se ela fosse o seu travesseiro inferior, não se afligiu em seu coração nem pensou desrespeitosamente sobre aqueles touros entre os Kurus. Então aqueles heróis começaram a conversar entre si. E as conversas daqueles príncipes, cada um digno da liderança de um exército, eram extremamente interessantes, sendo sobre carros celestes e armas e elefantes, e espadas e flechas, e machados de batalha. E o filho do rei de Panchala escutou, de seu esconderijo, tudo o que eles disseram. E todos aqueles que estavam com ele viram Krishna naquele estado. Quando amanheceu, o príncipe Drishtadyumna saiu de seu esconderijo com grande pressa para contar para Drupada em detalhes tudo o que tinha acontecido na residência do ceramista e tudo o que ele tinha ouvido aqueles heróis falarem entre si durante a noite. O rei de Panchala estava triste porque ele não sabia que eram os Pandavas que tinham levado sua filha. E o monarca ilustre perguntou a Drishtadyumna quando ele voltou, onde Krishna está? Quem a levou embora? Foi algum Sudra ou alguém de baixo nível, ou algum Vaisya pagador de tributos, que ao levar minha filha embora colocou seu pé sujo em minha cabeça? Ô filho, aquela coroa de flores foi jogada em um cemitério. Algum kshatriya de alto nascimento, ou alguém de ordem superior, Brahmane, obteve minha filha. Alguém de nascimento inferior, por ter ganhado Krishna, colocou seu pé esquerdo em minha cabeça. Eu, ó filho, não sofreria, mas me sentiria imensamente feliz se minha filha fosse unida com Partha, aquele principal dos homens. Ó exaltado, me dize realmente quem ganhou a minha filha hoje. Estão os filhos daquele principal dos Kurus, o filho de Vishitravirya, vivos. Foi Partha, Arjuna, que pegou o arco e acertou o alvo.